Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VeraCast. Fim de ano é um dos períodos com maior aumento nas ocorrências pediátricas, segundo dados do Ministério da Saúde. Alimentos típicos, passeio ao ar livre, praia, piscina, calor intenso, são todos fatores que podem mudar a rotina das crianças e aí demandam mais atenção dos pais e responsáveis para evitar acidentes. O episódio de hoje do VeraCast é focado no cuidado com a saúde e bem-estar dos pequenos nas festas de fim de ano. Para me acompanhar hoje no programa estão aqui comigo as pediatras Daniela Nucci. Bem-vinda mais uma vez ao VeraCast, Daniela. Muito obrigada, Marcela. Agradeço essa oportunidade de falar sobre uma coisa muito bacana, que é essa relação das férias, das crianças, mas sempre mantendo a segurança. Com certeza. Também comigo a doutora Fernanda Mazuia. Como vai? Oi, muito obrigada, Marcela, pela oportunidade. Espero ajudar a esclarecer, que é como a Dani falou, essa época de festas é uma época para ser lembrada com alegria, né? E não com algum acidente que possa ser prevenido, né? Com certeza, com bastante segurança, né? Segurança. Fim de ano não tem jeito, é época que realmente tem bastante festa, bastante celebração, férias escolares, né? Reuniões familiares. E aí é natural que as crianças, elas passem mais tempo brincando ao ar livre, perto de piscina, perto do fogo, eventualmente. Tem tomada, tem escada, então uma série de fatores aí que chamam a atenção de quem cuida dos pequenos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de queimaduras graves, o Ministério da Saúde detalha que 3 a cada 10 vítimas são crianças. E aí, os motivos mais comuns são água quente, contato direto com fogo. Então, a gente já começa o nosso papo aqui reforçando por que essa época é tão importante redobrar a atenção com as crianças, né, doutora? A atenção com as crianças, ela tem que ser uma vigilância constante nossa. Nessa época, alguns fatores vão fazer com que isso fique um pouco mais desorganizado. É um momento de mudança de rotina, de mudança dos hábitos das crianças, dos horários. É um momento que geralmente as casas estão cheias de parentes, de pessoas, e tudo isso diminui a atenção e a distração dos adultos que deveriam ser os cuidadores, né? Eu acredito que nessa época os grandes riscos para as crianças realmente são os engasgamentos com os alimentos que não são da rotina da criança, principalmente alimentos mal cortados, alimentos que são pequenos, as uvas passas, as castanhas, a uva mesmo, alimentos que possam dar um engasgo, e geralmente são acidentes que podem ter alguma gravidade importante. A gente com certeza tem o risco das queimaduras, né? Os adultos estão mais distraídos, as crianças ficam muito organizadas e querem muito curiosas com fogo, seja na churrasqueira, seja na fogueira, seja na hora do preparo da ceia, né, com panelas, com escaldamento com algum líquido muito quente. E outra coisa que a gente precisa tomar muita atenção são com as queimaduras elétricas, com os choques, né? Nessa época do ano a gente tem uma gama de enfeites natalinos, com pisca-pisca, com luzes, e a gente tem que ter o cuidado de não deixar as crianças no acesso a essas tomadas com fios desencapados que podem dar algum acidente também. Doutora Daniela já trouxe alguns exemplos aqui, doutora Fernanda, mas no pronto-socorro, esses são os tipos de atendimentos mais comuns nessa época? Há outros também? São. Nessa época de final de ano, como a Dani falou, os acidentes ficam mais facilitados, porque os adultos estão distraídos, com muita família, visitas, preparo da ceia, às vezes dispersar, viagem, né? É fácil dispersar, celular. Então, assim, nós temos que ter um cuidado contínuo com as crianças, permanente, está 100% um adulto de olho o tempo todo. No pronto-socorro, são as queimaduras, os traumas, trauma de bicicleta em área externa, ou trauma em casa, queda de escada, pulou a janela, queda de móveis. Isso é bem comum no pronto-socorro. Então, os traumas, né, como fraturas, às vezes hematomas. Outra coisa seriam os afogamentos, que nessa época é muito comum. Lembrando, né, Fê, que o afogamento geralmente é um evento evitável. Que precisa ter um adulto 100% com atenção. Sempre. E o que muitas vezes acontece é que na hora que a gente está numa piscina, no mar, os adultos estão distraídos, conversando no celular, e tem aquela falsa sensação que está todo mundo olhando as crianças. Você precisa escalonar um adulto por vez. Tá sempre por perto, né? Isso é que eu ia reforçar.
eu acho que tem que estar, um adulto tá responsável. Se esse adulto for sair para ir ao banheiro, ir atender a porta, atender um telefone, receber alguém, ver uma mensagem, deixar outra pessoa responsável. E não é assim deixar solto no ar, é falar, fulano, eu estou indo ao banheiro, você é responsável por ela. É esquema de escala com as crianças. É esquema de mesmo, escala, né? é o afogamento. o tempo todo. O afogamento, primeiro, em água, nas casas. Primeira coisa, tem que ter as cercas, os portões automáticos com trava. Aquelas redes de proteção também são boas, mas elas dão às vezes a falsa sensação de segurança porque acumula água, né, em cima. Outra coisa, após brincar com as crianças, retirar todos os brinquedos de dentro da piscina e ao redor, porque isso gera uma curiosidade, a criança vai e cai. Isso sempre um adulto supervisionando. Já antecipamos algumas dicas aqui, daqui a pouco vamos elencar várias delas, né, doutoras? É uma época em que é muito importante cuidar da alimentação, das horas de sono, porque sai um pouquinho da rotina, né? Primeiramente, com relação à alimentação, o que os pais, os responsáveis devem observar? Que cuidados tem que tomar, doutora? Primeira coisa é tentar manter uma rotina alimentar dessas crianças. A gente sabe que os estímulos alimentares nessa época são maravilhosos, mas a criança ela precisa ter os horários preservados, a alimentação habitual, sempre levando em consideração uma alimentação saudável, com frutas, verduras e com uma hidratação adequada. Do meu ponto de vista, o melhor tipo de hidratação é com a água livre mesmo, tá? Mas, eventualmente, essa criança vai ter acesso às guloseimas do final de ano. As mesas são muito tradicionais, tem muitos alimentos que são enlatados, que são alimentos que não fazem parte do habitué da criança, e isso pode gerar quadros gastrointestinais. As diarreias, os vômitos, as febres, que aí vão acabar com a festa da família e das próprias crianças também. Pode aumentar até o risco de alergias, né? As alergias são muito comuns nessa época, porque geralmente alimentos alergênicos, como as castanhas, as oleaginosas, a criança não tem o hábito de comer antes. Ela vai experimentar, faz uma alergia modulada, e aí você tem um risco grande para essas crianças também, né? Outra forma da gente se preocupar com os alimentos é com o jeito que a gente vai ofertá-lo para as crianças, né? Muitas vezes são pedaços muito grandes de carne, são alimentos que a criança não consegue mastigar, são alimentos que acabam tendo um risco maior de engasgamento, que pode se tornar um acidente bastante grave também. Essa questão da alimentação e da hidratação é também bem importante, né? Porque a criança, ela esquece, né? De tomar água, de se hidratar. Quem está cuidando tem que ficar ali atento, ofertando o tempo todo, né? Sim. A criança, ele não vem te pedir líquidos nem alimento. Você é que tem que ficar atrás oferecendo. Porque, ainda mais nessa época de calor, perde muito pelo suor, brincando, correndo, né, no sol. Pode Então, desidratar. Né? Pode desidratar. Tem que ser oferecido, mesmo que a criança não peça. Muito líquido, água, frutas, sucos naturais, água de coco. E nessa época as crianças ficam mesmo querendo aproveitar a guloseima das festas, que é tentador. Eu sempre oriento os pais assim: criança pequena, alimenta em casa antes, mantenha a rotina, o horário e deixa a criança experimentar o que ela fizer menção. Experimentar em pequena quantidade. E como a Dani falou, a gente tem muito medo das alergias, né? Porque as castanhas, frutos do mar são muito alérgenos. Então, a criança que nunca comeu um peixe, um camarão, melhor não experimentar na ceia, né? Nessa ocasião, que vai estragar a festa de todos. As castanhas, amendoins e outra coisa, engasgo. Uva inteira. Uva tem modo de cortar, né? Assim, de compridinho. Tem modo de cortar uva, pedaços de carne, salsicha fatiada. E isso tem que tomar muito cuidado. Oferecer em porções pequenas e pedaços pequenos. Tem um cuidado específico caso haja uma intoxicação, doutora? Uma intoxicação por alguma substância que está fora do nosso padrão, ela sempre deve ser considerada como um acidente grave, tá? Independente da criança ter sintomas ou não. É fundamental que essa criança seja levada para um centro de atendimento médico e, muito importante, não esquecer de levar a embalagem da substância e a própria substância, porque aí o médico assistente
assistente vai conseguir fazer um contato com o Centro de Controle de Intoxicações, que é um serviço gratuito, 24 horas, disponível em todos os pronto-atendimentos da cidade, que vai mapear e manusear o risco da intoxicação, quais exames, qual o tipo de conduta e também o tempo de especificação para a criança ficar sob supervisão. Lembrando que intoxicação nunca, em hipótese nenhuma, fazer que a criança vomite não espontaneamente. A rotina do sono, ela deve ser mantida também? A brincadeira está liberada até mais tarde, mas é importante manter aquelas horas de sono? É muito importante. A criança necessita do sono para o crescimento, para repor energia. E, embora fique mais tumultuada essa rotina, a gente precisa tentar manter o mínimo possível. Então, levar a criança para um ambiente mais tranquilo, um ambiente que ela consiga dormir, de uma forma que seja um pouco mais tradicional dentro daquilo que está na rotina dela. Queria fazer mais um apontamento só dos quadros alimentares, que são os riscos das intoxicações, né, Fê? Nessa época, a gente tem um consumo muito de alimentos crus, os peixes, as maioneses caseiras feitas com ovos, que algumas vezes a gente não tem uma boa conservação. E muitas vezes a gente compra muito alimento fora também, que a gente não sabe o preparo. Então, o risco de intoxicação alimentar, ele existe, ele precisa ser seguido, e não só para as crianças, para os adultos também. Levar uma marmitinha pode ser uma boa dica. Exatamente. E refrigerar os alimentos também, né? Com certeza. A gente estava falando há pouco, né? Vocês estavam trazendo o alerta dos riscos de afogamentos, né? Uma época de altas temperaturas, todo mundo quer se refrescar, aproveitar. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático aponta que o afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças de 1 a 4 anos de idade. Olha só que alerta importante, né? Que cuidados, então, devem ser tomados? A gente vai focar nisso agora aqui nesse bloco. Nesses locais ao ar livre, com piscina, com rio, mar, sempre algum adulto, então, próximo da criança? Sempre algum adulto próximo, em mar, rios, cachoeiras, sempre segurando a mão. Nunca pode uma criança estar solta em mar, mesmo no raso. A água deve chegar no máximo até canela, joelhinho, seguir aquelas orientações do salva-vida, as bandeirinhas, né, vermelhas, onde tem risco de buraco, correnteza, em mar. As praias são muito lotadas. Então, não dá para você ficar no guarda-sol e deixar a criança ir até a praia, até o mar sozinho. Criança só quer ficar no mar, um adulto tem que ficar junto e de mãos dadas. Nas casas, como eu já falei, as cercas, né, Vamos a proteção. reforçar esses cuidados da casa, doutora, com relação às piscinas? Olha, o que é bom ter? Cerca, grade, portão automático, com a trava automática, onde a chave fica escondida das crianças. Isso é primordial. Sempre um adulto na supervisão. Com uma supervisão plena, né? Sem distração do adulto. As distrações são, muitas vezes, o celular, a conversa com os outros adultos, a distração para ler um livro, para ler um jornal, tá? E algumas vezes a distração da bebida alcoólica. Então, o adulto que está no cuidado da criança, prioritariamente ele não deve consumir bebida alcoólica para não diminuir o risco de atenção. E exigir também em locais de passeio, né, quando a gente vai em lugares assim fora de casa, alguns itens de segurança. É bem importante também, não é? Coletes, boias. Quando a gente está falando de piscinas e mares, a recomendação é sempre que a gente use coletes salva-vidas, tá? As boias, aquelas boias abdominais, elas são proscritas, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda. Boias de braço, se supervisão atenta de um adulto o tempo inteiro, e aqueles colchões infláveis, aquilo não é uma coisa boa para as crianças que não sabem nadar, tá? Eu acho que um cuidado importante, a partir do momento que a criança tem um contato muito frequente com piscina, com mar, ele saber nadar, isso é uma item de atenção, mas isso não pode minimizar o cuidado do adulto. O adulto tem que estar perto, sim. Até porque pode ter um trauma, Exato. Uma criança empurra a outra. E ele tem que estar perto, tem que ter um os fatores na inesperados distância de um ali, braço. Na distância de um braço. Para que, se acontecer alguma emergência, eu consiga resgatar essa criança o mais rápido possível. Alcançar, né? Exato. Até queria essa dica, né? No caso de um acidente, de alguma situação assim, de emergência, seja um engasgamento, seja um afogamento, até a chegada do socorro, até conseguir levar essa criança para uma emergência, há algum tipo de dica, de orientação?
Sim. Em primeiro lugar, o adulto tem que manter a calma, até porque assusta a criança. E retirar a criança imediatamente. Se for um afogamento em piscina, mar, retirar a criança. Se for um choque elétrico, desligar a fonte de energia, porque isso Bloqueia. você já bloqueia. E examinar. Se a criança estiver chorando, vomitando, você coloca a criança numa posição confortável, assim nunca virar de cabeça para baixo e bater. Não estimular para tossir batendo nas costas. Se a criança estiver respirando, você deixa sentada, espera a criança pôr para fora, vomitar ou pôr o líquido. Se for um caso grave, você aciona o 192, né, o SAMU, e observa, se a criança estiver sem respiração, com os lábios arroxeados, você já aciona a emergência e começa as manobras de ressuscitação. Tá certo. As manobras de ressuscitação, pela última recomendação da American Heart Association, seriam 30 massagens cardíacas para uma ventilação se você tiver com um socorrista só, tá? Então, isso é uma coisa fácil de fazer. Todos os adultos, todas as pessoas precisavam ter esse treinamento, porque isso pode salvar vidas. Se informar antes, né, de como certeza. fazer, ter todas as orientações. Cursos de primeiro socorro, eu acho que pais, as cuidadoras, as babás, os familiares, todos devem fazer para evitar, porque isso evita uma morte. E às vezes o risco de afogamento está até em volumes menores de água, né? Isso, espelhos d'água, quantidades de volume pequeno de água, que geralmente acontecem nas crianças de menor idade, não são tão infrequentes assim. Por exemplo, crianças com afogamento em baldes, crianças em afogamento em tanque, na máquina de lavar que está cheia de água. Isso não é incomum de acontecer. A criança ela acaba respirando esse líquido, ela não consegue pedir ajuda e aí todo um processo de afogamento acontece. O que fazer nesse caso? A gente precisa ter o cuidado e a atenção. Então, nunca deixar o vaso sanitário aberto, com tampa, com trava, porta de banheiro fechada, porta da área de serviço que tem os baldes, ou esses baldes vão estar tampados, ou a porta vai estar fechada. A tampa da máquina de lavar com trava de segurança, tá? Caixas d'água são um momento também de risco para essas crianças, então tá sempre tampadas com tela, isso diminui muitos riscos. Nada disso diminui o cuidado e o olhar de um adulto, mas são algumas precauções que a gente pode tomar para minimizar o risco. Com certeza. A gente está falando de passeio ao ar livre, altas temperaturas. A preocupação com o sol é algo bem importante também, porque a gente acaba descuidando, né? Protetor solar, tem idade para começar a passar ou desde bebê já pode usar? Não, a gente tem algumas recomendações bem específicas, né? Então, as crianças de até 6 meses de idade, a gente não recomenda o uso dos protetores solares. Por quê? Porque eles podem ter substâncias químicas que passam por essa pele que ainda está bastante matura e isso pode gerar algum quadro de intoxicação. Então, qual que é a recomendação nessa faixa etária? Primeiro que a gente não tem uma exposição importante à luz solar, especialmente quando você tem uma radiação ultravioleta muito intensa, que seria das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Essa criança precisa estar protegida com alguns dispositivos de barreira. Então, roupas com proteção UV, principalmente aquelas roupinhas que vêm de manga, tá? Bonés, chapéus de aba larga, os carrinhos podem ter os tecidos de proteção UV também, e é sempre importante que a criança fique em sombreamento, não esquecendo nunca uma hidratação abusiva. Nas crianças que já estão desmamadas, a gente pode usar a água, e nas crianças que estão em amamentação exclusiva, reforçar esse período de amamentação também. Já no outro período das crianças, dos bebês, dos 6 meses aos 2 anos, a gente recomenda sim o uso de filtro, mas é um filtro específico para essa faixa etária. Não adianta a mãe querer aproveitar o que passa nela na criança, né? É um filtro de barreira, Marcela, tá? É um filtro que não tem substância química, que não vai fazer essa possível substância entrar na pele e dar um período de intoxicação. É importante aqui a gente falar da recomendação do fator de proteção solar. Nessa faixa etária, o ideal é que seja sempre acima do fator de proteção 50, tá? A gente tem várias marcas no mercado, todas muito adequadas e que está dermatologicamente testado. Além disso, eu preciso me preocupar também com a hidratação, tá? E com a exposição no horário adequado.
Evitar aqueles horários mais críticos de sol mesmo, isso é válido demais, programar né? os passeios em férias, viagens, ou mesmo em casa, programar os passeios para o início da manhã e o final de tarde. Reservar esse período das 10 às 16, até para um descanso da criança, banho, alimentação, porque é um pilar, né? O sono, o descanso, está diretamente relacionado com a imunidade, com o apetite da criança, com o humor, até com a segurança. Então, é importantíssimo seguir uma certa rotina. Fica claro que precisa ter bastante organização, Precisa, né? a família precisa ter uma organização, precisa ter horário para café da manhã, sono, almoço e hidratação, como a Dani falou, hidratação é fundamental. O tempo todo oferecer água e líquidos, né, sucos naturais, frutas. E bebês até os 6 meses que amamentem, leite materno, horário livre. Isso é muito importante. Eu queria só retomar aqui o uso dos protetores nas outras faixas etárias, tá? Eu acho que é importante para os pais saberem isso também. A partir dos 6 anos, a gente já pode, eventualmente, usar os protetores solares que estão disponíveis no mercado. Mas eles precisam estar adequados para o formato da pele da criança, se é uma pele seca, se é uma pele oleosa, se é uma pele mista, tá? E mais do que isso, eles precisam ser testados e ser antialergênicos, tá? Nas crianças maiores, além de todos os cuidados que a gente já comentou, eu acho que é importante fazer a criança ser um agente participativo dessa reposição do protetor solar. A gente recomenda uma passagem da primeira camada do protetor solar 30 minutos antes da exposição solar, retocando essa exposição a cada 2 horas, ou se a criança entrar no mar, ou se ela suar muito, ou se ela precisar do uso da toalha. Então, a criança mais velha, ela tem uma consciência disso, geralmente são os que dão mais trabalho para a gente fazer o retoque, eu como mãe sei exatamente isso, mas se elas estiverem entendendo a finalidade e o objetivo, isso elas vão levar como uma trajetória para a vida inteira. Já ir plantando a semente Exatamente. desse autocuidado com a criança, né? Ensinando isso desde cedo, bem importante. Estava falando de rotina, de organização, mas claro que imprevistos podem acontecer, acidentes, vocês já estavam dando algumas dicas aí no caso dos afogamentos, né? Se acontecer esse imprevisto, os pais, então, têm que manter a calma. E mais o que podem fazer em situações assim de imprevisto? Doutora, tem mais alguma dica? Bom, dar o primeiro atendimento e sempre levar um pronto-socorro para ser avaliado. Mesmo que seja um afogamento leve, um engasgo leve, é bom levar para ser uma queda, para ser avaliado, se necessário algum exame radiológico, para ver se tem fratura ou alguma coisa no pulmão, né, uma pneumonia por ter afogado, então sempre levar ao pronto-socorro. Então, dá o primeiro atendimento, se for acidente grave, imediatamente chamar o 192, tá? E vocês recomendam também carregar um kit de primeiros socorros? Quais itens são fundamentais essa mala? O kit de primeiro socorro, ele é fundamental, tá? Eu acho que toda casa tem que ter. Ele tem que estar de acesso fácil para o adulto que vai prestar o cuidado, aí ao mesmo tempo está fora do alcance de crianças. Isso é um baita pode ser desafio. Um problema Mas eu acho que a gente consegue mobilizar com isso. O kit de primeiro socorro tem que ter as coisas básicas. Repelente, protetor solar, um soro fisiológico, um antisséptico local com clorexidine ou com iodopovidine, gaze, um algodão, uma tesourinha de ponta rota, os curativos adesivos tipo Band-Aid, eu acho que é sempre importante ter também. E à medida que a gente vai precisando de uma avaliação da pediatra assistente da criança, é sempre bom a gente ter as medicações de uso contínuo dessa criança, se assim ela fizer uso, e também medicações para febre, analgésicos e alguns tipos de antialérgico, mas aí cada família tem que ver isso adequadamente com o seu pediatra. Claro, sempre com a recomendação do médico, sempre, né? Tem que ter o documento da criança, a carteirinha de convênio, se for um convênio, se possível, contato do médico, é sempre bom ter. Contato dos pais. Dos pais. Nas crianças maiores. Uma identificação, começar a falar para eles o nome completo, que eles saibam isso, que eles saibam falar os nomes dos pais, endereço e ao menos um telefone de contato também.
Sim. É isso, a criança passa a ser também esse agente, né, Sim. do próprio Eu cuidado. acho que sempre assim, um diálogo com as crianças, a gente vai percebendo a mudança, o entendimento deles. Então, assim, os pais sempre manter um diálogo, explicar sobre os perigos, explicar antes de ir para uma praia, explicar os perigos. Outra coisa que nós também esquecemos, acidente de trânsito, né? Isso Tomar eu queria fazer muito um adendo cuidado com acidente de trânsito. Por exemplo, a criança atravessa uma rua, é atropelada, então sempre está segurando a mão em viagens, locais diferentes, cidades diferentes, vai para casa de um avó, de um primo, de um parente. O ambiente é diferente, né? Cinto de segurança no carro. E tem a questão do muito. transporte, era isso que eu ia falar agora. Uma viagem de férias é um momento de muita diversão. Então eu preciso ter alguns cuidados dentro desse carro para que as coisas fiquem em segurança e em harmonia. A primeira delas, que é inadmissível não acontecer, inclusive isso é legislação, isso está na lei, são os usos do cinto de segurança associado aos dispositivos de transporte de segurança. A depender do peso, da idade da criança, o uso do bebê conforto, da cadeirinha, do assento elevatório. Criança sempre no banco de trás, com o dispositivo e com cinto de segurança. Não vale a dica, tá chorando, tá bravo, tá na hora de mamar, tá na hora de comer. Sempre com proteção. A gente também tem que ter um cuidado que a gente tenha uma sensação menor de sede dentro do carro, porque geralmente a gente está com o ar-condicionado ligado e isso pode facilitar a desidratação. Então, ofertar alimentos leves, bolachinhas, frutas já picadas, tudo, e muita água nessa viagem é fundamental também. Então, toda uma programação para viagens mais Toda longas uma também. Vamos programação. deixar uma mensagem final aí para as famílias aproveitarem com bastante segurança esse finzinho de ano? Olha, o que eu peço e sempre oriento, aproveitem as férias, aproveitem esse contato com os filhos, é muito importante. Então, manter todas essas regras de segurança, todas essas orientações, procurar desligar um pouquinho do celular e aproveitar a companhia, né, dos filhos, que é tão gostoso, eles crescem tão rápido. Depois vem os netos, que é muito bom, mas mantenha a segurança. Então, isso é que eu gostaria de deixar para os adultos, assim, terem essa consciência do cuidado com as crianças. É muito especial que as férias sejam lembradas como um momento de alegria e não com algum acidente que poderia ter sido evitado. Aproveitar com bastante presença, né, doutora Sim, Daniela? com certeza. Eu acho que a presença, o participar, estar junto sempre é fundamental. No cuidado e na brincadeira também, né? Que aí fica a parte legal da vida. Eu acho que um adulto seguro é um adulto que vai prever o risco, ele vai saber acionar o momento de ajuda e ele vai se manter com calma. Com isso, a gente pode ter um final de ano, uma confraternização adequada, com diversão e com segurança. Esse alerta que a gente está fazendo não é para os pais ficarem absolutamente preocupados, porque pode dar a falsa sensação de que nada se pode também. Tudo se pode, desde que a gente fique atento. Com certeza. Muito obrigada por tanta informação valiosa, preciosa aí para pais, mães, cuidadores das crianças, para que todo mundo tenha um fim de ano muito tranquilo. Doutora Fernanda, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Marcela, muito feliz em estar aqui, eu que agradeço. Espero ter ajudado as famílias. Com certeza, muito. Doutora Daniela, obrigada mais uma vez pela presença, viu? Eu que agradeço, espero que todos tenham aí um momento de confraternização adequado. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece. E se você gostou do episódio, curta, comente, compartilhe com seus amigos também. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Vera Cruz, que toda semana leva para você muita informação sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente se encontra na próxima terça-feira, às 8 da noite.